Excelente noite, meus amigos. Uma alegria muito grande recebê-los aqui nessa quinta-feira de palestras do Centro Espírita Joana de Ângeles. Alegria muito grande mesmo em ver vocês aqui. Meu nome é João Edson Alves, atualmente na presidência da casa. E hoje, eu sou até suspeito para fazer a apresentação hoje, que tem uma colega aqui realmente de muito tempo, dois colegas, né? Evandro e Maria, que vai tratar o tema oração em família. Eu vou me restringir somente aqui à biografia, para a gente não ser imparcial. O tema oração em família, vocês verão a importância que tem, né, de uma prática que está aliada a uma das tarefas do atendimento fraterno, do atendimento espiritual, desculpem, que é muito importante para todos nós. Aliás, afeta a nossa área aqui também na casa. Antes, porém, de passar a palavra para Maria e ler a biografia dela também, alguns avisos que já são conhecidos de muitos de nós, mas para relembrar que às quartas-feiras nós temos 2 grupos de estudos na quarta-feira. Está funcionando mais ativamente um deles, né, que é o Livro dos Espíritos, mas também tem princípios básicos. Se eles quiserem conhecer o Espiritismo, desde as suas origens, tem 2 grupos na quarta-feira. Presencial, horário das 8 às 9h30. Às quintas-feiras, hoje, além da palestra aqui, 19 horas, já tem gente aqui na casa para atender fraternalmente. Atendimento fraterno, aqueles que querem vir conversar a respeito de uma questão que o perturba, incomoda, enfim, né, tirar dúvida a respeito de uma situação ou outra, podem vir conversar. Tem equipe de atendimento fraterno a partir de 19 horas, hoje na quinta-feira. 20 horas começa a palestra e também as crianças são atendidas ali, na faixa dos 3 aos 12 anos de idade. A gente chama de evangelização da infância. Aos sábados, pela manhãzinha, já está programado um estudo com os jovens, um grupo de jovens, aí dos 13 aos 20, 21 anos de idade, tá? E também no sábado, aí começa a atividade online. Era um sonho muito antigo da casa formar um grupo de estudo dos clássicos do Espiritismo. Os clássicos são aqueles autores que, junto com Kardec, auxiliaram de uma forma direta ou indireta. No caso de Camille Flammarion, que a gente estuda no sábado, atuou de forma direta na codificação. É impressionante a participação, o nível de participação de Camille Flammarion, um amigo de Kardec. A gente estuda esses clássicos nos sábados a partir das 20 horas, online pelo Zoom. É um estudo feito de forma virtual, mas é muito interessante. E no domingo, pela manhã, ou melhor, à noite, também das 20 às 21h30, outro estudo online, são 2 online. O domingo é o grupo Allan Kardec de Estudos Avançados da Doutrina Espírita. Estudamos todas as obras de Kardec a partir da Revista Espírita. A gente fez o contrário. Fomos para a base, que é a Revista Espírita, e a gente aí divide nas obras que surgiram a partir desse grande laboratório de Kardec, no desejo de Evandro Noleto Bezerra. Vamos à apresentação, então, da nossa palestrante da noite. Eu vou me servir aqui da biografia da Maria. Está reduzida, tem muito mais coisa aqui, mas ela é trabalhadora do Centro Espírita Ildefonso Correia, onde é coordenadora de grupos de estudos, atendente fraterno, trabalhadora do passe e responsável pela atividade da palestra pública, lá da segunda-feira. Sempre tem alguém que coordena, né, nesse dia. Ela é coordenadora também da atividade do Evangelho no Lar, lá no CEIC. O CEIC é muito conhecido de todos nós, pelo Evangelho no Lar, né, todo dia, 22 horas, todo mundo aqui conhece. Lá na Federação Espírita do Paraná, ela é coordenadora da área de atendimento espiritual, o AEC, que a gente chama, né? E na Federação Espírita Brasileira, ela é coordenadora da área de atendimento espiritual da Comissão Regional Sul, que abrange os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul. Profissionalmente, ela é psicóloga clínica com abordagem logoterapia. Essa é uma breve biografia da nossa palestrante da noite. Nós convidamos então a todos para que façamos uma oração para dar início à atividade da noite, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre, que nos traz nesta noite para ouvir um pouco a respeito do seu Evangelho, das suas instruções, suas orientações,
São bênçãos para o nosso dia a dia, pelas quais nós não nos cansamos de agradecer. A Ti, Jesus, portanto, oferecemos a nossa atenção, o que há de melhor em nós, a nossa predisposição, nossa vontade de aprender, de crescer, de nos desenvolver espiritualmente, e para isso nos encontramos aqui. Para a exposição da noite, pedindo a Tua proteção, Teu amparo, Tua intuição para a nossa expositora, Maria Rabel, e para todos nós, que vimos também em busca do auxílio, do esclarecimento, dos passes, da palavra, do livro, do abraço, da conversa, do diálogo. Abençoa assim, Jesus, os nossos propósitos de crescimento e de elevação e permanece conosco, amigo querido, hoje e sempre. Que assim seja. Maria, por favor. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva neste momento. É uma grande alegria estarmos nesta casa abençoada, termos esta oportunidade, de estrearmos aqui nesta noite e podermos refletir juntos a respeito da importância, da necessidade da oração em família. Quando nós, na doutrina espírita, pensamos na oração em família, nós nos lembramos imediatamente do Evangelho no Lar, que é uma atividade que nós praticamos na doutrina espírita, compreendendo a importância e a necessidade do Evangelho no Lar. Mas nós não vamos, nesta noite, falarmos especificamente só do Evangelho no Lar. Nós vamos falar desta abrangência da oração em família, porque o Evangelho no Lar ou a oração em família não é nenhum privilégio da doutrina espírita, mas sim de toda a família cristã, toda a família que pensa em Jesus e que quer trazer para dentro do seu lar a paz, a harmonia e a serenidade. Então é importante nós compreendermos tudo aquilo que a oração em família proporciona para um lar. Então é importante nós pensarmos em todos os lares cristãos e não cristãos, enfim, todos aqueles que têm esse vínculo, que sente essa necessidade de buscar o alto, buscar a divindade. Então nós temos no livro Vereda Familiar, Nossa Teresa de Brito, que ela nos diz que a luz inapagável passa a brilhar sobre o lar onde perduram as vibrações da prece. Porque sempre que nós estamos em oração no lar, nós estamos acendendo esta luz, nós estamos trazendo essa claridade para dentro do nosso lar. Então é uma luz que brilha e que traz este conforto, que traz este amparo para todos aqueles que ali residem. E não só para o nosso lar, mas até para os nossos vizinhos. Todos são beneficiados, porque vai fazendo uma onda, essa vibração, e vai envolvendo, vai abraçando a todos aqueles que se encontram na região, nas proximidades e que estão propensos ao bem. Então, ondas permanentes de harmonia envolvem o ambiente familiar que instala o hábito salutar da oração. Então, essa modificação que existe, essa mudança que existe, que hoje, quando nós ligamos a televisão, a gente escuta tanta tristeza, tanta coisa difícil,
E naturalmente essa energia negativa, ela acaba ficando no nosso lar, né? Então, quando nós temos o hábito da prece, é como que vai fazendo uma limpeza fluídica, né, no ambiente e vai modificando o ambiente e trazendo essa saúde espiritual inarredável que costuma penetrar as almas que no reduto doméstico se aliam aos benefícios da prece. Então é uma questão de, hoje, se nós analisarmos profundamente, nós vamos perceber que a prece no lar é uma questão de inteligência. Né? Se eu quero que o meu lar esteja harmonizado, que nós tenhamos uma saúde espiritual, né, e uma saúde física também, nós vamos buscar a oração para trazermos esta harmonia, esta serenidade para dentro do nosso lar. É lamentável o ouvido a que é relegada a oração em grande número de lares pela terra inteira. É lamentável esse esquecimento, né? As pessoas esquecem da oração, acordam pela manhã e já saem atropelado para as suas atividades, sem sequer se dar conta do quanto nós fomos agraciados durante a noite, né? Com o sono reparador, com o lar acolhedor. E aí já saímos para as nossas atividades. E não paramos um minutinho para agradecermos. A mesma coisa ao retornarmos de um dia de trabalho, também nos esquecemos de agradecermos pela bênção que tivemos, quantas coisas talvez a espiritualidade tirou do nosso caminho, né? Os nossos amigos espirituais, nos proporcionando assim uma oportunidade de irmos e vir sem maiores complicações, sem maiores atropelos. E a gente não se dá conta disso. Aí chega em casa, faz a nossa higiene pessoal, né, nos alimentamos, mas esquecemos do principal, de fazermos esta higiene também espiritual e de alimentarmos também a nossa dimensão espiritual. Porque é através da oração que nós também vamos, né, fazendo essa higienização fluídica e também nos alimentando. Mais do que pode supor a pessoa que ora, a alma que se liga às faixas luminosas do diálogo com Deus, absorve desse estatuário bendito do mundo invisível as mais profundas messes de recursos aptos a sustentá-la nas lides em que se movimenta no planeta. Então, quanta coisa bonita a gente recebe, né? Quanta bênção a gente recebe. A gente, esquecendo da oração, você deixa de estar, né, ligado a essas faixas luminosas, você deixa de receber todos esses recursos que estão à nossa disposição, mas que a gente não se dá conta. E vamos para as nossas atividades, né, para as nossas lides do dia a dia e esquecemos do essencial, né, da nossa prece. E aí nós vemos André Luiz no livro Missionários da Luz, que é muito interessante, vai nos mostrando como que isso se dá, para a gente compreender melhor. E ele diz, ó meu Deus, desencarnados à mesa? Ele se espanta, porque André Luiz, junto com Alexandre, né, o instrutor, e a equipe espiritual que estavam fazendo uma visita ali num lar, eles percebem que no momento da refeição tinha ali os encarnados que estavam se alimentando e estava ali uma galerinha de desencarnados também. E André Luiz, então, questiona, né? Ele se assusta com a situação, assim, como assim, né?
E aí Alexandre, o instrutor, né, ele vai dizer: os quadros de viciação mental, ignorância e sofrimento nos lares, sem equilíbrio religioso, são muito grandes. Onde não existe a organização espiritual, não há defesas da paz de espírito. Então, olha que interessante. Às vezes nós não nos damos conta, achamos que estamos ali fazendo a nossa refeição com os nossos familiares encarnados e não nos damos conta que às vezes temos ali uma galera, né, à mesa também. Mas como assim? Eles vão se alimentar, o desencarnado vai se alimentar? Eles se alimentam da essência dos alimentos. Então, nós absorvemos a matéria, mas a essência, o fluido do alimento, eles já absorveram. Tá? E aí nós ficamos só com aquela parte, né, da matéria ali, sem esta essência. Então, a importância de mantermos a prece antes das refeições, breve. Nós estamos dizendo que é para ficar meia hora orando, não é isso. Mas podemos fazer uma leiturinha breve, minutos de sabedoria é excelente, né? Tem ali uma página bem curtinha, mas com lições de muita profundidade, e fazermos uma oração breve no momento da nossa refeição. Então a gente não para muito para analisar, né? Vamos meio que levando a vida sem nos darmos muito conta. Então André Luiz se impressiona ao ver aqueles desencarnados à mesa ao lado daquela família que estava ali se alimentando. E aí ele continua: os que se desencarnam em condições de excessivo apego aos que deixaram na crosta, neles encontrando as mesmas algemas, quase sempre se mantêm ligados à casa, às situações domésticas e aos fluidos vitais da família. Alimentam-se com a parentela e dormem nos mesmos aposentos onde se desligaram do corpo físico. Então, através da oração em família, nós auxiliamos a estes nossos amores desencarnados para que a espiritualidade tenha condição, né, de ampará-los também e de socorrê-los, fazer com que eles possam prosseguir a sua caminhada na dimensão espiritual. Porque se nós estamos naquele fluxo sem termos esses momentos, né, de reflexão, de oração no lar, naturalmente a nossa casa ela está aberta. Né? E é aquilo que a gente sempre diz, quando chega um homem de bem na nossa casa, mesmo que a porta da nossa casa esteja aberta, ele se faz anunciar, mas o malfeitor, ele adentra independente, né? Se a porta está aberta ou fechada, ele vai procurar invadir da mesma forma. E o desencarnado da mesma forma. Mas às vezes não é um malfeitor, ele é um ignorante do desconhecimento das coisas. E aí permanece ali. E vai convivendo junto com a família. Às vezes a família adoece, não sabe por quê, o que está acontecendo. Às vezes a família se alimenta, mas a família tem alguns membros da família que estão anêmicos, enfraquecidos, e não sabem por quê. Né? Mas por essas companhias espirituais que estão ali, sem se darem conta, e eles vão ficando confortáveis, né? Porque estão num ambiente onde eles têm uma reciprocidade e vão permanecendo. A mesa familiar é sempre um receptáculo de influenciações de natureza invisível. Olha o que Alexandre está nos esclarecendo, para
nós prestarmos atenção, né? Valendo-se dela, medite o homem no bem, conserve a família em plano superior, rendendo culto às experiências elevadas da vida e os orientadores da iluminação espiritual aproximar-se-ão. Então é aquilo que dissemos, por mais que tenha um desencarnado no nosso lar, ainda nesse quadro de ignorância, do desconhecimento das coisas, mas se nós temos o hábito da oração, a espiritualidade consegue, então, resgatá-lo, né? Fazer com que este desencarnado possa seguir a sua caminhada e não permanecer ali, porque já não é mais o ambiente favorável para que ele ali permaneça. Tá? Ele deve seguir a sua jornada. Todos nós precisamos dar continuidade. Nós já desencarnamos e reencarnamos muitas vezes, por mais que agora a gente não lembre conscientemente disso, mas já estivemos durante muitas vezes no mundo espiritual. Né? E é exatamente ao deixarmos essa roupagem física, nós precisamos retornar ao mundo espiritual e darmos sequência ao nosso aprendizado agora na dimensão espiritual. Não é permanecermos juntos aos nossos amores, porque cada um agora tem a sua tarefa a ser cumprida, né? Então, desenvolvermos esta consciência para que não venhamos assim prejudicar os nossos amores, porque às vezes permanecemos ali, mas não é mais o momento de estarmos ali. Nós podemos nos reencontrar através do sono físico, né, no desdobramento, podemos estar juntos, mas sempre buscando o crescimento e o aprendizado juntos, né? Aí, André, não se pressione em sentido negativo. Todo homem encarnado ou desencarnado que se desvie da estrada reta do bem pode vir a ser perigoso gênio do mal. Quer dizer, não se pressione, não fique pressionado, André. André estava naquele processo, né, no mundo espiritual, de aprendizado, dessa busca também de compreender. Ele estava fazendo esses estágios junto com as equipes, atendendo a nós encarnados aqui. Então, ele estava aprendendo, estava vendo, então ele se impressiona. Como assim, né? Como é que pode? Ele não imaginava que isso acontecesse. Então, o instrutor Alexandre, ele vai orientando, né? Mas, na verdade, ele está orientando André Luiz Espírito, mas ele está orientando a nós também, né? Para que nós também possamos acordar, nos darmos conta de como as coisas acontecem, e para que nós possamos, então, também termos esses cuidados, né? As simples orações de uma esposa saudosa e dedicada haviam provocado atividades numerosas para o meu orientador e valiosos esclarecimentos para mim. Então, nós vamos deixar de lição de casa para que todos vocês busquem lá no Missionários da Luz e releiam, sei que vocês já leram, mas que vocês releiam o capítulo 11 todo, porque ele é muito rico em informações. Então, foi através da oração dessa viúva, né, no lar dela, que desencadeia todo esse atendimento. Né? Então, olha a importância da prece. Essa equipe espiritual, o Alexandre, o André, né, com os outros amigos espirituais que vieram atender o lar, vieram em função de uma prece, né, que esta viúva faz. E aí desencadeia, então, todo esse atendimento, que é muito lindo de a gente ver quantas informações belíssimas ele nos traz. Ansiedades existem que não se curam à força de raciocínios do mundo. É indispensável conhecer o refúgio da oração, confiando-as ao Supremo Pai. Então, vejamos, por mais que nós tenhamos lucidez, conseguimos, né, um raciocínio lógico das coisas, isso não isenta de nós
recorrermos à oração, para que possamos, então, termos esta proteção, este auxílio. Tá? Então, a prece, ela é sempre necessária. A memória é um disco vivo e milagroso, fotografa as imagens de nossas ações e recolhe o som de quanto falamos e ouvimos. Por intermédio dela, somos condenados ou absolvidos dentro de nós mesmos. Agora, lá no livro Libertação, também no capítulo 11, o instrutor Gúbio, outro instrutor, mas nos trazendo orientações, nos chamando a atenção para que, exatamente lá na nossa memória, né, fica tudo fotografado, tudo gravado. Tudo que nós fazemos, de certo, de errado, está tudo lá. Então, quando a gente diz, né, Deus está nos castigando, Deus não castiga ninguém, assim como não perdoa ninguém, mas sim nós mesmos. A nossa própria consciência, né? Porque tudo está em nós, tudo está dentro de nós. Então, a importância de nós buscarmos o recurso da oração, pois que é através deste recurso que nós conseguimos ir melhorando, né? E superando as nossas próprias fragilidades e nos tornando seres melhores. A memória pode ser comparada à placa sensível. Agora, numa outra obra, né, Entre a Terra e o Céu, veja que eles vão sempre nos trazendo a informação para que a gente possa ir compreendendo, né? Comparada à placa sensível, que ao influxo da luz guarda para sempre as imagens recolhidas pelo Espírito. Olha a importância, tá? Tudo está em nós, no curso de seus inumeráveis aprendizados dentro da vida. Cada existência de nossa alma, em determinada expressão da forma, é uma adição de experiências conservada em prodigioso arquivo de imagens que, em se superpondo umas às outras, jamais se confundem. Olha isso, né? Então, aqui o instrutor Clarencio nos falando a mesma coisa que nós vimos lá o Gúbio falando, nesse sentido, né? É que tudo fica gravado em nós e que fica guardado e que é o que nós vamos levar quando nós deixarmos aqui esta forma, né? Esta forma, este corpo físico, né? Que nós estamos animando neste momento, né? Nós levamos tudo isso. Não tem como, né? Nós levamos esse arquivo todinho. É um arquivo danado, né? Porque ele vai junto e, olha, tem uma capacidade aí enorme, né? Para armazenar todas as informações, tanto positivas quanto negativas, todas as nossas ações. Tudo aquilo que nós fizermos está gravado, está ali, né? Não tem como a gente deletar, né? Não, aqui não tem como a gente deletar os arquivos aqui, né? Eles ficam todos aí, a gente leva, assim como a gente traz também quando a gente vem para esta forma, né? Para este corpo, a gente traz também tudo isso. Então, nós já nos equivocamos muito, como disse Jesus a Pedro, né? Pedro, o homem não é mau, o homem é frágil. Então, nós ainda estamos criaturas frágeis, mas dentro desta nossa fragilidade, a gente vai compreendendo a importância de irmos revertendo isso. Então, imaginemos que nós temos um círculo vicioso, onde nós trazemos ali todas as nossas fragilidades, todas as nossas viciações, mas nós podemos ir modificando isso. E a prece é esse recurso para que nós tenhamos força, tenhamos coragem, para modificarmos esse nosso círculo vicioso em que nós nos encontramos. E aí nós vamos modificando. Cada momento em que nós conseguimos desenvolver um pouquinho de uma virtude, nós vamos modificando
esse nosso círculo das viciações para as virtudes. Mas é um processo. Mas é importante que a gente não esqueça, né, de que nós precisamos fazer isso. E aí Gubbio novamente vem nos dizendo que o caminho da oração e do sacrifício é, portanto, indispensável. Então não tem ninguém na face da terra que pode dizer eu não preciso da prece, né? Eu não preciso da oração. Todos nós precisamos, independente de religião, mas todos nós precisamos da oração. E feliz daquele que realmente consegue, né, ter essa visão, ter essa percepção. E é importante quando a gente vê as religiões se voltando para a prece. Eu estava vendo esse final de semana, tem aquela atividade, né, a Marcha para Jesus, né, alguma coisa assim. Eu fiquei tão feliz de ver aquilo. Eu falei, nossa, que coisa boa. Eu não sei quantos milhões de pessoas lá participando. Eu falei, que maravilha, é isso que a gente quer ver. Pessoas com esse pensamento, voltadas para Jesus, não importa o nome da placa, da religião que a pessoa está. Isso não tem a menor importância. Mas a importância de que estão pensando no bem. Eu não acredito que alguém esteja ali que não esteja pensando no bem, que não esteja pensando em Jesus, né? Olha que maravilha! É isso que realmente importa. É isso que realmente nós deveríamos ter mais no mundo, né? Ter mais pessoas pensando e fazendo o bem e buscando a oração. Quem sabe não teríamos tantas guerras, tantos conflitos, tanta dor, tanto sofrimento, né? A prece sentida aumenta o potencial radiante da mente, dilatando-lhe as energias e enobrecendo-as. Olha que coisa maravilhosa! Então, através da oração, nós vamos também aumentando esse nosso potencial de radiação mental. Isso vai abrindo, né, os nossos canais de percepção com o mundo espiritual, com a dimensão espiritual, com a nossa dimensão espiritual, né? Então, sempre a oração. Aí alguém pode dizer assim, mas eu moro sozinho, né? Então, assim, vou fazer sempre a oração sozinho? Sim, porque nunca estamos sozinhos, né? Então, vamos orar sempre. A nossa querida irmã Sheila, né, espírito, através do nosso saudoso Chico, vem nos dizer: todos trazemos do pretérito pontos mortos, que é indispensável banir da estrada, a fim de marcharmos ao encontro do futuro, na posição de almas livres, para a abençoada missão que nos é reservada. Então, a irmã Sheila, né, nos chama atenção para esses pontos mortos, ou seja, essas questões que nós trazemos, as fragilidades que disse Jesus. Né? São essas nossas, como Alberto Almeida vai nos dizer, né, são as nossas encrencas, são aquelas questões que nós trazemos ainda na nossa intimidade e que nós nos magoamos, nós nos ofendemos, nos melindramos, nós ficamos chateados, nós ficamos nervosos, ficamos irritados, né? Ainda porque nós temos esses pontos mortos, ou seja, esses pontos de encrenca em nós, e que nós precisamos trabalhar para reverter isso. E nada melhor do que a oração para nos fortalecer, para que nós possamos, então, vencermos esses nossos pontos mortos e irmos modificando isso, né? Irmos diluindo isso que ainda está em nós. E assim nós vamos, né, ampliando o nosso campo espiritual. Muitos nascem e renascem no corpo físico, transitando da infância para a velhice e do túmulo para o berço, à maneira de almas cadaverizadas no egoísmo e na rebelião, na ociosidade ou na delinquência, a que irrefletidamente se acolhe. É muito triste quando nós vemos ainda Emmanuel
mas nos chamando a atenção para o nosso despertar, né? E que, quem sabe, quanto nós já transitamos nessa condição? Hoje nós estamos começando, como diz a nossa querida benfeitora Joana de Ângeles, né? Que nós estamos começando a despertar, nós estamos começando a ter algumas percepções a mais, mas o quanto nós já vivemos nessa condição de almas cadaverizadas, já permanecemos, né, nessa condição do egoísmo, da rebeldia, da ociosidade, da delinquência, o quanto já de tudo isso nós ainda trazemos, né? Ainda temos questões em nós, porque de todas as fragilidades nós ainda as temos. Assim como de todas as virtudes nós também já as temos. O que nós precisamos é irmos aumentando as nossas virtudes, né? E assim diminuindo as nossas fragilidades. Mas não é o caso de nós olharmos para os outros e apontarmos, né? Veja o que os outros, não, nós. O quanto nós ainda estamos nessa condição. Tá? Quanto nós ainda estamos no nosso dia a dia, vivenciando esse egoísmo, vivenciando esta ociosidade. E é interessante porque nós estamos no nosso Evangelho no Lar, né, fazendo as leituras, e por várias sequências estamos falando sempre dessa questão da ociosidade. Aí a gente até comentava, não tem moleza não, né? Não tem moleza, vamos trabalhar, porque todas as lições vêm nos falando da ociosidade. Então, está nos chamando a atenção aí, significa que a gente ainda está com tempo ocioso. Vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar porque está nos chamando a atenção para que a gente observe isso. Então, quanto tempo a gente perde? Quanto tempo a gente fica, às vezes, no celular, vendo coisas nada a ver, que não serve para nada, que não vai nos enriquecer com nada, né? Não traz benefício nenhum e a gente fica ali naquilo. É uma viciação, né? Então, a importância de estarmos atentos com os pequenos detalhes, que André Luiz Espírito, né, sempre nos chama muito a atenção, para que nós estejamos atentos nas pequenas coisas. E a Sheila nos diz, então, estejamos vigilantes contra os pontos mortos do coração, preservando a saúde moral. Como nos apressamos a defender o equilíbrio do corpo físico. A gente se preocupa muito com o nosso equilíbrio físico, né, com o nosso bem-estar, e devemos, porque nós temos um compromisso sério e grande com o nosso corpo físico, né? Nós precisamos e devemos cuidar bem dele. Mas a gente não cuida tão bem assim da nossa saúde moral, tá? Isso a gente às vezes deixa meio esquecidinho assim, como se isso não fosse tão importante. Tá? A gente, principalmente com os nossos filhos, né? A gente não deixa que eles faltem à aula. Tá? Tem que ir para a aula, sim, e nem deve deixar. É importante e necessário, precisa. Mas a gente faz corpo mole quando é para ir para a evangelização. Tá? Aí, tudo bem. Ah, não quer ir hoje, filho? Então tá bom. Né? A gente vai deixando. E aí a gente está vendo a importância de estarmos vigilantes exatamente em todos os aspectos. Tá? Se o filho estiver com 40 graus de febre, a gente vai esperar ele ter 18 anos para ele decidir se ele quer ir para o médico, né? O que a gente faz? Rendamo-nos à serenidade e à paciência no serviço infatigável do bem com o Cristo de Deus, o grande médico da vida eterna. Então, estejamos junto ao nosso Mestre. Jesus, quando cumpria as suas atividades do dia, ele se recolhia para orar. Se nós nos compararmos, a olharmos nós com relação a Jesus, será que ele precisava?
mas ele se recolhia para orar e agradecer a Deus, assim como também para pedir a força necessária. Então, imaginemos nós o quanto precisamos estar em contato com Deus. Lembra-te dos talentos com que Deus te enobrece o sentimento e o raciocínio, o cérebro e o coração. A gente não se dá conta, levanta de manhã, começa o dia, né? Assim também termina o dia e não se dá conta de que nós temos os pés, as pernas, os braços, as mãos, os olhos, tudo à nossa disposição. São todos esses talentos que Deus nos dá. E a gente, às vezes, está tão cansado e esquece de pegar um minutinho para agradecer ao Criador por todos esses talentos que Ele nos dá. Né? Esse talento enorme que Ele nos dá de ir e vir, do raciocínio, né? Da lucidez. E a gente adormece, simplesmente. Quanto mais sublimada a consciência e o coração, mais luz divina a criatura poderá refletir. A gente é identificado pelos amigos espirituais pela nossa vibração, né? Pela nossa energia, por aquilo que nós emanamos. Não precisa ninguém dizer para um amigo espiritual da nossa condição, né? Porque eles aí nos olhando, eles já sabem, já fazem esse mapeamento. Nós podemos nos enganar aqui entre nós, né? Eu posso dizer, olha, eu sou uma boa pessoa, né? Sou uma pessoa legal, mas a intimidade eu não tenho como esconder. Tá? Da espiritualidade eu não tenho como esconder, não tem possibilidade. Tá? Então é importante que a gente vá pensando nisso. E a forma para que nós possamos ir modificando isso, né, trazendo uma energia melhor, é através da oração. Não tem outro jeito, não tem outra fórmula. Né? E aí o nosso meigo nazareno vem nos dizer, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Esta porta é uma porta que tem a maçaneta, né, só do lado de dentro, ela não tem do lado de fora. E Jesus bate nesta porta sempre. A gente abre ou não. A gente deixa Jesus entrar ou não. A forma para nós abrirmos esta porta, que não é a porta física, mas é a nossa porta do sentimento, da razão, da emoção, é a oração. É através da oração no lar que nós podemos abrir esta porta para deixarmos Jesus entrar. Aí a importância da prece. A importância do Evangelho no Lar, que é aquele dia da semana em que nós nos reunimos para fazer o Evangelho no Lar. Mas isso é um dia na semana e o resto da semana a gente não faz a oração, então? Essa oração é diária, é constante, é sempre. É fazermos da nossa vida uma oração. Que as nossas ações, as nossas atitudes, elas possam ser uma oração, para que Jesus possa entrar. O santuário doméstico que encontre criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados, converte-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. Olha que lindo isso que o instrutor Alexandre nos traz. Que poder que tem esta oração, né, no nosso santuário doméstico. No momento em que nós estamos em oração no lar,
a equipe espiritual, né, os amigos espirituais, eles fazem esta limpeza fluídica no nosso lar, fluidificam a água, os alimentos, para que nós possamos nos alimentar verdadeiramente como o alimento, sem que esses alimentos tenham sido sugado a sua essência por aqueles visitantes que ali estão. Então, a importância de mantermos o nosso lar como esse santuário realmente. Nós, às vezes, não olhamos para o nosso lar como sendo um santuário, e ele é um santuário. E nós precisamos realmente fazer valer isso, né? Porque ele realmente seja este santuário onde a gente possa viver em oração. Achava-me eminentemente surpreendido. De fato, a tranquilidade interior era grande e confortadora em cada ângulo das paredes e em cada objeto isolado. Havia vibrações de paz inalterável. Deixa o capítulo 6 também de lição de casa para nós relermos. Porque aqui também é uma situação lindíssima, né, que é um jovem que uma condição ainda meio atabalhoada, né? E ele volta para casa, inclusive da casa espírita. E ao chegar em casa, ele volta acompanhado, tá? Por duas entidades ou duas desencarnadas que acompanham. Mas elas não conseguem entrar no lar, exatamente porque a esposa era afeiçoada à prece. Ela mantinha essa vibração elevada no lar. Ela trazia, né, a condição de ter essa proteção no lar. Não era ele, era ela, né? Mas ele estava vindo da casa espírita. E daí? Depende. Como eu chego, como eu saio da casa espírita, eu posso ter deixado meus companheiros ali fora, a hora que eu saio daqui, eu pego eles e volto para casa. Né? Depende da minha condição interna. E aí André Luiz observa que as paredes, que os objetos, havia vibrações diferenciadas. Vejamos que as nossas orações, elas alteram todo este ambiente, toda essa ambiência espiritual, fazendo exatamente, né, essa limpeza fluídica e deixando essa vibração amorosa, de proteção, ao ponto das duas entidades que acompanhavam o jovem não conseguirem adentrar ao recinto doméstico. Porque a esposa orava. E aí tinha esta proteção. A família é uma reunião espiritual no tempo. E por isso mesmo o lar é um santuário. Então, nós nos reunimos em família, não sabemos, né? Às vezes ali são aqueles espíritos afins que estão vivendo junto na família, às vezes, né, nem sempre, e o que isso causa, né? O transtorno que muitas vezes isso pode causar. Então, a importância da prece. Quando 2 ou 3 de seus membros aprendem a grandeza das suas probabilidades de elevação. Então, é importante que a família se conscientize, né? É o que sempre dizemos, depende de religião. A oração é oração, Deus é Deus. Não importa. O importante é que realmente possamos orar. Andavam ao léu pelas ruas, dedicando-se especialmente a entrarem nos lares, cujas portas estivessem abertas no sentido físico e espiritual, com a finalidade de provocar desordens e brigas entre moradores. Tinham o prazer em usufruir do conforto dessas casas, refestelando-se nas poltronas macias.
Aqui, Sueli Caldas Chubres, nossa querida Sueli, ela nos traz essa informação de uma sessão mediúnica onde um grupo de adolescentes que eram delinquentes, né, de rua e que desencarnaram, e eles continuavam andando em grupos de delinquentes, né, nas viciações, continuavam no mesmo estilo depois de desencarnado. E eles faziam exatamente isso, eles vêm nessa sessão mediúnica e relatam o que eles faziam. Eles continuavam fazendo isso. Então, onde eles encontravam as brechas, né, os lares com as portas abertas, né, fluidicamente falando, eles entravam. Aí eles puxavam o cabelo das crianças, faziam as crianças chorar, né? As crianças adoeciam, não sabe por quê. Exatamente porque eles permaneciam ali, fazendo bagunça dentro daquela casa, estava confortável. Eles nunca tinham tido isso antes. Agora eles tinham a oportunidade de desfrutar de tudo aquilo. Imagine a bagunça que eles faziam naquele lar. Então, eles vêm nessa reunião mediúnica e eles dão esta comunicação. Então, olha só a importância de criarmos estas defesas aos nossos lares. Mas André Luiz, né, no livro Os Mensageiros, também nos traz uma orientação bem importante. Sempre que ameaça a tempestade, os seres vagabundos da sombra se movimentam procurando asilo. São os ignorantes que vagueiam nas ruas, ignorante do desconhecimento das coisas, né? Escravizados às sensações mais fortes dos sentidos físicos. Encontram-se ainda colados às expressões mais baixas da experiência terrestre, e os aguaceiros os incomodam tanto quanto ao homem comum distante do lar. Gente, este capítulo também é importantíssimo dos Mensageiros, porque André Luiz está junto com um grupo, né, de amigos espirituais, aguardando o horário do Evangelho no Lar na casa de Isabel. E aí eles observam que esses espíritos, o tempo fechou para a chuva, e eles percebem que esses espíritos, eles vão correndo assim, vão entrando nas casas, vão entrando nas casas, né, na rua, naquele bairro. E aí André Luiz fica impressionado com aquilo, né? E ele questiona, mas como assim? E observou que eles não entravam ali no lar de Isabel. E aí ele falou, como assim aqui eles não entram? Eles não chegam aqui, mas nas outras casas tudo eles estão entrando. Como que pode? E aí, né, o instrutor, o Aniceto, ele vai explicar. Ele explica que realmente esses espíritos que andam por aí na rua está cheio em todo lugar, né? Está cheio. Então não adianta a gente ter medo, né? Porque eles estão em todo lugar mesmo. E que eles fazem isso, eles também não querem tomar chuva, assim como nós. Quando está para chover, a gente faz o quê? A gente procura um abrigo. E eles também. Então eles vão entrando. O lar que está desprevenido, né? Que não tem essas barreiras fluídicas que a oração propicia, né? Eles vão entrando. Vão entrando e vão ficando, né? Confortável. Então, ali no lar de Isabel, eles não entravam. Eles chegavam próximos e não entravam. Por quê? Aí ele explica que tinha as barreiras fluídicas, porque era um lar que tinha oração, né? Então ali eles não entravam. Então olha que maravilha, né? Mas a Otília Gonçalves, ela que foi uma das trabalhadoras lá da mansão, né, ao desencarnar, depois ela vem visitar a família e ela nos diz, nesse interim, amigos prestimosos higienizavam nossa casa, destruindo larvas de viciações psíquicas reinantes no ambiente e que guerreando bactérias mentais que infestam invariavelmente os lares.
Olha que informação que a Otília nos traz aqui. Ela vem e participa de um evangelho no lar na sua família, né? Ela recebe a autorização do mundo espiritual e vem participar. E aí ela começa a observar agora da dimensão espiritual, né? Do mundo espiritual, ela observa o que está acontecendo ali no ambiente. Então ela vê que essa equipe espiritual, nesses amigos, eles vêm e eles estão higienizando, é aquilo que dissemos, eles fazem essa higiene no ambiente e vão destruindo essas larvas das nossas emanações. Cada vez que nós temos um pensamento menos digno, nós estamos jogando na psicosfera, né, essas viciações psíquicas, ou seja, essas bactérias mentais. E é através da oração que nós vamos conseguir reverter isso, nós vamos mudar este quadro, né? E aí, a nossa querida Joana vem nos dizer que a oração é um sublime instrumento de que a criatura humana deve utilizar-se para a nutrição da alma. Olha que importante isso que Joana nos fala, né? Nós precisamos nos alimentar, né? Nutrir a nossa alma. Só vai fazer bem. Sempre, em qualquer circunstância, a oração é tônico vigoroso que estabelece o equilíbrio e mantém a paz. Às vezes a gente fica precisando de medicação, né? A gente está se sentindo meio fragilizado e a gente corre para comprar um remédio, mas esquece da oração primeiro. Mas é claro que deve tomar a medicação também, sem sombra de dúvida. Mas esquece da medicação maior, né? Que é a prece, que poderia já ir nos auxiliando. A oração não deve ser um hábito de petitórios inconsequentes, mas um programa de convívio mental e emocional de ideias felizes. Nossa querida Joana nos dando a receitinha de bolo aqui, né? Como é que a gente faz? Não é só aquele petitório. Nós podemos pedir sim, mas não nos esqueçamos de agradecer, não nos esqueçamos de louvar a Deus, nosso Criador. Quando Jesus enunciou que tudo quanto perdirdes ao Pai, orando, Ele vos concederá. Deixou-nos clara a ideia de que fôssemos filhos devotados e merecedores das mercês desejadas. Tá? Então, é o nosso modelo e guia, é Jesus nos ensinando como nós devemos fazer, né? Para que nós possamos, sim, recebermos essas benesses, né? Nós somos filhos de Deus e Deus, nosso Pai, não nos abandona nunca. Jamais uma oração fica sem a devida resposta. Nem sempre corresponde às aspirações de quem a elabora, porque a sabedoria divina sabe o que é de melhor para todos. Não atendendo à ânsia de um momento que se pode converter em sofrimento futuro, mas o que vem depois de passada a tempestade. Então, às vezes a gente se revolta porque faz as orações, mas Deus não me atende. Mas às vezes Ele está exatamente nos atendendo e não nos concedendo aquilo que nós estamos pedindo. Porque aquilo não vai ser o melhor para nós. Difícil para a gente entender no momento, né? Mas aí entra a nossa fé. Toda vez que disponhas de tempo vazio, em vez de te permitires devaneios e sonhos irrelevantes, ora, entra em contato com a vida exuberante em toda parte e enriquece-te de paz e de alegria de viver. Lembramos de nosso querido Divaldo, né, falando exatamente de Joana, né, que quando ele estava em atividade, fazendo as palestras, fazendo todo aquele trabalho, e quando ele voltava para casa, quando ele se recolhia, Joana, já orou, meu filho? Então,
Mas eu estava em atividade até agora, né? Minha vida é uma oração. Mas você não sabe o momento em que você vai retornar à casa do Pai. Então, ore, porque pode ser essa noite. A gente não sabe, né? Então, vamos orar sempre. Quem ora com frequência eleva-se espiritualmente, mantendo-se imperturbável em qualquer situação. A gente se fortalece, né? Orar é ato de comungar com Deus. E se nós estamos com Deus, não temos o que temer, tá? Nos fortalecemos, nos sentimos fortalecidos. Não significa que nós não vamos passar pelas dificuldades, mas vamos passar com mais segurança, com mais serenidade, com mais equilíbrio e vamos superar muito mais rápido, né? Nunca, pois, te sintas solitário ou triste, porque podes buscar a companhia celestial por meio da oração e enriquecer-te de luz e de amor. Está aí nossa querida Joana, né? Nos chamando atenção para a importância, para a necessidade de nos mantermos sempre em oração, em todos os momentos da nossa jornada terrena. E a nossa querida poetisa Helena Collodi, ela nos traz uma prece lindíssima. Concede-me, Senhor, a graça de ser boa, de ser o coração singelo que perdoa, a solícita mão que espalha, sem medidas, estrelas pela noite escura de outras vidas e tira da alma alheia o espinho que magoa. Tem um relato de Helena Collodi com relação a esta prece tão singela. Uma pessoa já havia preparado o veneno para se suicidar. E antes, ela estava ali, já com tudo preparadinho, ela pega o livro e abre, né, da Helena Collodi, e pega exatamente essa prece. E quando ela lê essa prece, ela joga fora o veneno e dá um outro rumo à sua vida. Então, esta prece salvou a vida daquela pessoa. E aí, quando a Helena Collodi toma conhecimento desta situação, ela muda o seu jeito de fazer poesia. Ela tinha muitas poesias depressivas, né? Trazia muito para o lado da depressão. E a partir disso, ela muda todo o foco e passa então a fazer as suas poesias mais elevadas, mais mensagens positivas. Então, realmente é uma prece que traz uma profundidade muito grande, muito singela, mas é importante nós observarmos como a prece, seja como for, ela salva vidas. Tá? Então, que nós possamos sempre fazermos as nossas preces por nós, mas pelos outros também. E assim encerramos com a nossa querida Joana, nos dizendo que a vida é um hino de louvor a Deus, um poema de beleza e um convite perene à gratidão. Gratidão que nós externamos a esta casa, ao convite que nos é feito para estarmos aqui e refletirmos sobre este tema que nos é tão caro, a oração. E que não nos esqueçamos da oração em todos os momentos, nas horas vazias, nas horas de conflito, nas horas, em todas as horas, mas que possamos buscar na prece o conforto e o amparo de que nós tanto necessitamos. Gratidão à nossa querida casa Joana de Ângeles. Boa noite.
Te agradecemos, Maria, pela exposição, pela importância que tem esse tema para todos nós. Enquanto ela falava, eu lembrava de uma lição da André Luiz, bem curtinha, que diz assim: comece o dia sempre na luz da oração. O amor de Deus nunca falha. E é uma grande verdade, né? Meus amigos, as obras que a Maria empregou para fazer essa exposição, nós anotamos, são as seguintes: Vereda Familiar, do Espírito Teresa de Brito, pela psicografia de Raul Teixeira; Missionário da Luz, André Luiz, Chico Xavier; Libertação também, da mesma autoria; Entre a Terra e o Céu, também da mesma autoria; Passos da Vida, do Espírito Sheila, Francisco Cândido Xavier também; Coragem, do Espírito Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier também; Falando a Terra, a mensagem de Abel Gomes, também do Chico. Ela citou também um trecho breve do Apocalipse de João, está lá bem no finalzinho do Novo Testamento. No Mundo Maior também, da série André Luiz, Chico Xavier. Obsessão, Desobsessão, de Sully Caldas Schubert. Os Mensageiros também, da série André Luiz. É chamada de série A Vida do Mundo Espiritual, são 13 obras. Além da Morte, por fim, de Otília Gonçalves, a obra de Otília Gonçalves, Espírito, também pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Dito isso, nós temos agora os passes, antes de encerrarmos as atividades da noite, a água fluidificada e uma prece, para que nós voltemos para casa bastante reconfortados com o que ouvimos hoje, as atenções, não é? Os cuidados para com a nossa casa, a vibração da nossa casa, tudo que foi dito aqui com muita seriedade, muita importância para todos nós. Vamos orar então, meus amigos, agradecendo mais uma vez a Deus, a Jesus, o nosso Mestre, por essa oportunidade, por recebermos amigos tão queridos, por esta casa que nos acolhe, e sobretudo, Senhor, porque quando retornarmos aos nossos lares, lá nós vamos dividir com aqueles que se encontram, aqueles que estão nos aguardando, nossos amores, os bons fluidos, as boas energias que aurimos nesse ambiente. Abençoa-nos, Senhor, e permaneça conosco, amigo querido, hoje e sempre. Que assim seja. E muito obrigado. Obrigado, meus amigos, e até semana que vem com a palestra com a Márcia Brasil, trabalhadora aqui da casa. Ela vai estrear aqui, primeiro trabalhador da casa, fazer palestra aqui na quinta-feira que vem. Muito obrigado, fiquem com Deus e até lá.